Olá, irmãos, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula de nosso EBD, mais uma aula da série Atributos de Deus. E hoje nós vamos estudar sobre a onisciência de Deus. Mas antes Então hoje vamos estudar sobre a onisciência de Deus. Então o primeiro versículo que vamos ler é Daniel, capítulo 2, versículo 22. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então Deus é onisciente. O que isso quer dizer? Ele sabe todas as coisas possíveis, todas as coisas reais, todos os eventos, conhece todas as criaturas, todo o passado, todo o presente e todo o futuro. Então Deus, ele tem toda a sabedoria. Com ele mora toda a sabedoria de tudo que aconteceu, que acontece e o que irá acontecer. Salmos 147, verso 4. Conta o número das estrelas, chama-as todas pelos seus nomes. Então, ele conhece perfeitamente todos os pormenores da vida, de todos os seres que há no céu, na terra e no inferno. Conhece tudo. Salmo 139, verso 6. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Então, um Deus infinito tem uma sabedoria infinita. O homem ou qualquer outra criatura que foi criada por Deus, que são finitas, porque o atributo de eternidade só Deus tem, ele não passou, não comunicou, não é atributo comunicável. Um ser finito com uma mente finita não pode ter a sabedoria que Deus tem, porque a sabedoria de Deus é infinita, é eterna. Então, nada escapa à sua atenção. Nada pode ser escondido dele. Não há nada que ele esqueça. Então veja bem. Nada escapa à sua atenção. Nada pode ser escondido dele. Não há nada que ele esqueça. Hebreus capítulo 4, versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Veja bem. Seu conhecimento é perfeito. Ele jamais erra. Nem muda. Nem passa por alto coisa alguma. Lembre-se, é esse Deus a quem temos que prestar contas. Então, veja bem que o Deus onisciente, ele traz consequências para suas criaturas por causa desse atributo. Porque é para ele que vamos prestar contas. E veja bem, a palavra diz que cada um dará conta de si mesmo. Então, cada um vai dar conta de tudo que falar. De toda a palavra torpe que sair da sua boca. De todo pensamento. Então, é um atributo que traz consequências para a vida de todas as criaturas. A onisciência de Deus. Salmo 139, versos 1 ao 4. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Então aqui o salmista está afirmando. Tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos. O meu pensamento. Veja bem, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Então, é maravilhoso o Deus das Escrituras. Cada um dos seus gloriosos atributos deveria torná-lo honrável à nossa apreciação. Então você tem que apreciar esse atributo de Deus. A compreensão da sua onisciência deveria inclinar-nos diante dele em adoração. Contudo, quão pouco meditamos nessa perfeição divina. Poucos meditam nisso. Poucos o adoram por ele ser onisciente.
Ezequiel 11:5. Ezequiel capítulo 11, versículo 5. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor, e disse-me, fala. Assim diz o Senhor, assim haveis falado, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. Então, nada pode se esconder de Deus. Embora sendo Ele invisível para nós, nós não o somos para Ele. Então Deus é invisível para a gente. Mas o homem não está invisível. Nada que o homem faça está invisível para Deus. Salmo 139, verso 12. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Então, não importa se você está na luz, se você está nas trevas, se é de dia, se é de noite, se você está num quarto escondido, se você está sozinho falando consigo mesmo, não importa. Nada está encoberto para Deus. Então, se você acha que está escondido do Senhor em algum motel num bairro bem distante, ou naquele bar que ninguém te conhece, ou recebendo aquele dinheiro sujo naquela sala mais escondida no prédio público, não se engane, você não está escondido. Não está. Se você está com o seu celular apartado de todo mundo, vendo coisas que você não deveria ver, você não está escondido de Deus. Gênesis capítulo 18, dos versículos 9 ao 15. E disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, Abraão, falando com os 3 anjos, um era o Senhor, que vieram falar com ele. E ele disse, ei-la aí na tenda. E disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda. Sara estava lá dentro da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos, e adiantados em idade. Já Sara havia cessado os costumes das mulheres. Então, naturalmente, seria impossível engravidar. Mas Deus age sobrenaturalmente. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, na verdade darei eu à luz, ainda havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo, não me ri. Veja que Sara está lá dentro da tenda. E ela responde, não me ri, porquanto temeu. E ele disse, não digas isso, porque te riste. Então, ele está lá junto de Sara, conversando com ela também. Então, nenhuma atitude sua, nenhuma decisão errada, nenhum pensamento seu está escondido ao Senhor. Nenhuma omissão cometida, nada está oculto ao Senhor. Ele é onisciente. Josué capítulo 7, versículo 1. E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Assã, filho de Carme, filho de Zabda, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então veja, Assã, em oculto, pegou um instrumento que era maldito, que Deus não queria no meio do povo de Israel, em oculto, sozinho, e guardou. Então o que aconteceu? A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Em oculto ele fez. Então Deus sabia o que Assã havia feito em oculto aos homens, não a Deus. Josué capítulo 7, versículo 8. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Então, aqui Josué falando com Deus. Deus deixou que os israelitas fossem derrotados em batalha pelo que Assã havia feito em oculto. Então Israel saiu em batalha e foi derrotado, porque um homem, Assã, estava guardando um objeto que era maldito e não deveria estar no meio deles. Então Deus entregou Israel, Israel foi derrotado pelo inimigo nessa batalha. Capítulo 7, versículo 11.
Israel pecou e transgrediram a minha aliança que eles tinham ordenado, e tomaram do anátema e furtaram, e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Aqui Deus revelando o pecado. Então Deus faz com que o pecado seja revelado. Ele revelou. Por que Israel foi derrotado? Por que Israel foi entregue na mão do inimigo? Josué capítulo 7, versículo 20. E respondeu Assã a Josué. Aqui, né? Josué prestando contas. E disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Assã confessa o que tinha feito, pois sabia que o Senhor havia de revelar e não tinha como deixar oculto o seu pecado. Josué 7, do versículo 25 ao 26. E disse Josué: por que nos perturbastes? O Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel o apedrejou, e os queimaram a fogo depois de apedrejá-los. E levantaram sobre ele um grande montão de pedra, até o dia de hoje. Assim o Senhor se apartou. Capítulo 12, versículo 7. Então disse Natã a Davi: tu és este homem? Tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Então aqui Natã foi enviado por Deus a falar com Davi, porque Davi tinha matado Urias para ficar com a sua esposa, que ele tinha cometido adultério. Então, ele conta uma história de um homem, Davi se ira, falando: temos que matar esse homem. E Natã diz: tu é este homem. Assim diz o Senhor de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e eu livrei das mãos de Saul. Veja bem Deus cobrando. E a gente tem que trazer isso para a nossa vida. Que Deus diz o quê? Eu matei o meu filho por você. Eu depositei meu Santo Espírito em você. E você está pecando? Eu sei de tudo que você está fazendo. Onisciência. No versículo 9 do mesmo capítulo. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? Veja, Davi achava que estava oculto, que estava em oculto. Mas Deus fala: por que desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. E a ele matastes com a espada dos filhos de Amon. Ele fez isso diante dos olhos de quem? Dos olhos de Deus. Nos versículos 10 e 11 do mesmo capítulo. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes. Então, quando a gente peca em oculto, a gente despreza a Deus. E tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. E tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, ao qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Veja que Deus retribuiu, ele pagou o pecado, ele disciplinou Davi. Deus exorta aqueles que ele ama e disciplina o que eles têm por filho. No mesmo capítulo 12, versículo 12. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Então, Davi foi envergonhado perante todo Israel. O que ele fez em oculto, os filhos deles fizeram para todo mundo ver. Então, Davi pagou um preço caro pelo pecado do adultério e do homicídio. Então, Davi momentaneamente esqueceu a onisciência de Deus. Então, um conselho que eu dou: não esqueça a onisciência de Deus, nunca. Então, tomado pelo desejo de pecar, fez o que era mal diante dos olhos do Senhor e pagou caro por isso. Atos, capítulo 13, versículo 22. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse: achei Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Veja bem, então Davi era o homem segundo o coração de Deus e sofreu as consequências dos pecados ocultos. Então não se engane, não pense que porque você é salvo e lavado pelo sangue de Cristo que será diferente com você. Não será. Não será. Deus vai te disciplinar. Deus exorta aquele que ama
e corrige, disciplina aquele que ele tem por filhos. Veja bem isso. Não que eu estou dizendo que vai acontecer as mesmas coisas que aconteceu com Davi, mas Deus vai te disciplinar da maneira que ele achar que é boa para você. Hebreus capítulo 12, dos versículos 6 a 8. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais as correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, todos participam da disciplina de Deus. Porque todos pecam. Sois então bastardos e não filhos. Então se você peca e não é disciplinado, sois bastardos e não filhos. Então, se você for disciplinado por Deus, se alegre. Se alegre. Seja muito feliz. Porque é certeza que você é filho de Deus e você vai entrar no reino dele. Então, alegre. Então, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há que o pai não corrige? Então, seja alegre, seja bem-aventurado, porque você é filho de Deus, Deus está te disciplinando e um dia você nunca mais vai pecar, quando você tiver seu corpo de glória lá no céu. Tá? Agora, se você não é disciplinado, então, sois bastardos. Então, se renda a Cristo, se entregue para Deus, ore e peça que Deus salve você. Ok? Então, na vida do cristão, sempre que pecar, ele será corrigido pelo Senhor. Aquele que peca e não é corrigido, não é cristão. A verdade tem que ser dita. A gente não pode colocar panos quentes. Então, porque uma alma vale mais do que toda a criação de Deus. E quando uma alma se converte, todo o céu faz uma festa. Então, eu falando a verdade, e se você está nessa situação e você se converter, vai ter uma festa no céu. Porque uma alma foi salva. Então a verdade tem que ser dita e tem que ser pregada sempre, a todo momento. Romanos capítulo 8, versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Nem em verdade o pode ser. Então, o que Paulo está ensinando para a gente aqui nesse versículo? Os ímpios são inimigos de Deus. Não se sujeitam a nada que é de Deus. Satisfazem todos os desejos de sua carne, que é má, caída e está sob maldição e sobre a ira de Deus. Então, veja bem, o ímpio é inimigo de Deus. Ele não se importa com Deus. Ele não está nem preocupado com Deus. Então ele é inimigo. Ele não se sujeita. Romanos capítulo 2, versículo 15 ao 16. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência, e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Veja bem. Então aqui, no capítulo 8, versículo 7, diz o quê? São inimigos de Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus. Os ímpios não são. A carne não é. Mas aqui Deus fala que será julgados os segredos. Então veja bem. Deus colocou no coração do homem a consciência. Então, testificando juntamente a sua consciência, que a lei de Deus está dentro do homem. Apesar do homem estar destituído da glória de Deus, a lei de Deus está dentro de nós. Então a consciência te acusa. Então mesmo que a pessoa não é salva, ela não tem o Espírito Santo, ela sabe que é certo e que é errado. Ela sabe que o adultério é errado, tanto é que ela faz escondido. Ela sabe que roubar é errado, tanto é que ela faz escondido, porque ela sabe que tem uma consequência. O divórcio. O adultério causa divórcio, causa sofrimento. Ele esconde, ele gosta de fazer, mas esconde. O roubo pode ser preso, pode ser demitido da sua empresa que trabalha. Então o homem sabe. Tanto é que as leis dos homens nada mais são do que uma extensão da palavra de Deus. Se você pegar, se você conversar com quem faz direito, faculdade de direito, eles têm uma aula sobre Deuteronômio. Sobre Deuteronômio. As leis dos homens são pautadas nas leis de Deus.
Então Deus colocou no coração do homem as suas leis, a consciência, os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Veja bem, quando o homem quer falar que ele é bom, eu sou um bom marido, eu pago minhas contas em dia, eu não roubo, eu não mato, então ele está se pautando o quê? Nos mandamentos. Mas ele não é bom. A palavra de Deus diz isso. Mas veja que a consciência do homem faz isso. Então, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, os segredos, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então os homens procuram a todo instante abafar a voz de sua consciência e ignorar a voz de Deus que há nos seus corações. Isso é o homem natural. Mas o que o homem natural não entende é que Deus é onisciente. Oséias capítulo 7, versículo 2. E não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, o cercam as suas obras diante da minha face estão. Veja bem, e não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, o cercam as suas obras diante da minha face estão. Veja bem, diante de minha face estão. Os ímpios gostariam que não houvesse nenhuma testemunha de seus pecados, nenhum examinador dos seus corações, nenhum juiz dos seus feitos. Procuram banir tal Deus dos seus pensamentos. Veja bem, e não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Eles negam. A consciência incomoda, mas eles negam, eles abafam. Tanto é que Paulo depois escreveu, tem a consciência cauterizada. O que é cauterizada? Cauterizada, queimada, inoperante, apagada. Eles apagam. Mas Deus é onisciente. E tudo, então, o cercam as suas obras, diante da minha face estão. Deus não vai se esquecer de nada. Salmo 90, verso 8. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto estão. Deus é luz. Então os nossos pecados estão aonde? Diante do rosto de Deus. Por isso, cada pecador que rejeita a Cristo irá tremer diante desta palavra. Vai tremer. Porque diante de ti pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Então, à luz do teu rosto estão de frente, Senhor. Onisciente. Sabe todas as coisas. Jó capítulo 23, versículo 10. Porém, ele sabe o meu caminho, provando-me ele, sairei como o ouro. Então, a onisciência de Deus é uma verdade cheia de consolação para o crente. Podemos falar como Jó em tempos de aflição. Então, porém ele sabe o meu caminho, prova-me ele e sairei como o ouro. Então, o cristão, a onisciência de Deus é uma consolação. Porque o cristão, ele peca, ele ajoelha, ele ora, ele confessa. Deus lança os pecados no fundo do mar, para que ele não se lembre mais deles. Então, ele vai te provar. Aí sairei como ouro. Então, a onisciência para o cristão é uma consolação. É uma verdade cheia de consolação. Salmo 103, verso 14. Pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Então, Deus sabe que, mesmo salvo, mesmo aquele que é selado com o Espírito Santo, ele sabe, ele lembra que somos pó. Aqui nesse corpo somos incapazes de não pecar. Então, pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó, fracos, completamente dependentes. Então, pode ser profundamente misterioso para mim, inteiramente incompreensível para os meus amigos, mas ele sabe. Em tempos de fadiga e fraqueza, os crentes podem assegurar-se de que Deus nos conhece. Salmo 139, do versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me
e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então, em tempos de dúvida e vacilação, eles apelam para esse atributo. Então quando você está em dúvida, se você está vacilando, se você faz, não faz, se devo, se não devo, você ora a Deus. E Deus vai te guiar pelo caminho eterno. Então, eles apelam, o crente tem que apelar para esse atributo de Deus, para que Deus te sonde, para que Deus te prove, para que Deus conheça os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ok? João capítulo 21, versículo 17. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Então, em tempos de tristeza e fracasso, quando nossos corações foram traídos por nossos atos, quando nossos feitos repudiaram a nossa devoção e nos é feita a penetrante pergunta, podemos responder como Pedro: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então você pode responder como Pedro respondeu: Senhor, eu pequei. Mais uma vez eu pequei, eu caí, mas eu confesso ao Senhor. E o Senhor sabe que eu te amo. Então você pode se agarrar a Cristo, sabendo que Ele é onisciente, sabendo que Ele sabe que você pecou, mas sabendo que Ele é misericordioso. Isaías capítulo 65, versículo 24. E será que antes que clamem eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Veja como esse atributo de Deus, a onisciência de Deus é maravilhoso para a gente. Veja. E será que antes que clamem eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Então não há por que temer que as nossas petições não serão ouvidas, ou que os seus suspiros e lágrimas não serão notados por Deus. Também não tema se você não souber uma linguagem apropriada para falar com Deus. Ele já sabe o que você precisa, o que você vai precisar e o que você vai falar. Então veja como a onisciência de Deus nos acolhe. Então você não precisa ser um doutor em teologia para orar, para conversar com Deus. Ele já sabe o que você vai falar. Você não precisa ficar ensaiando uma oração. Você simplesmente vai conversar com Deus. Porque Ele já sabe o que você está pensando, o que você vai falar, o que você precisa e o que Ele vai te dar. Então, veja como isso é maravilhoso pro cristão, pro salvo. Salmo 147, verso 5. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder o seu entendimento é infinito. Então, grande é o nosso Senhor, e de grande poder o seu entendimento é infinito. Então Deus não somente sabe tudo o que acontece no passado em todos os rincões dos seus vastos domínios, e não apenas conhece por completo tudo o que está ocorrendo no universo inteiro, mas também é perfeito conhecedor de todos os acontecimentos, do menor ao maior deles, que haverão de suceder nas eras vindouras, isso porque o futuro depende totalmente dele. Então veja, tudo depende de Deus. Tudo. A terra, o ser humano, os governos, tudo está pautado dentro da vontade, tudo depende dele. Nada vai acontecer sendo que ele não permita. Absolutamente nada. Daniel 4,35. E todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Veja bem. Então, todos os moradores da terra são reputados em nada. Diante de Deus não somos nada. E segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Então, tanto os exércitos dos céus quanto os moradores da terra operam a vontade de Deus.
não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga que fazes. Então, o conhecimento divino do futuro não é mera abstração. Então, o conhecimento dele não é que ele sabe o que vai acontecer, não. Mas é algo inteiramente ligado ao seu propósito, o qual o acompanha. Deus planejou tudo o que é de ser e o que ele planejou terá que ser efetuado. Então foi tudo planejado. Então ele não apenas sabe o que vai acontecer, ele decreta, ele determina, ele opera, ele executa com total e completa soberania a vontade dele. A vontade dele. Provérbios capítulo 19, versículo 21. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Veja, você pode ter muitos propósitos dentro do seu coração. Mas o que permanecerá? O conselho de Deus, o conselho do Senhor. Na aula passada a gente estudou que os decretos também são descritos na Bíblia como conselho. Então, porém, o decreto do Senhor permanecerá. A determinação do Senhor permanecerá. Os planos do Senhor permanecerão. Então, como a sabedoria e o poder de Deus são igualmente infinitos, tudo que Deus projetou está absolutamente garantido. Que os conselhos divinos deixem de ser cumpridos é tão impossível como seria para Deus, 3 vezes santo, mentir. Atos capítulo 15, versículo 18. Conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Então, conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Quanto à realização dos conselhos de Deus relativos ao futuro, nada é incerto. Para ele, nada é incerto. Nenhum dos seus decretos é deixado na dependência das criaturas, nem das causas secundárias. Não há no evento futuro que seja apenas uma possibilidade, isto é, coisa que pode ou não vir a acontecer. Então, conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo, todas as suas obras, tudo já foi traçado, descrito e decretado. Algumas coisas foram reveladas para nós através da palavra de Deus, outras não. Mas já está decretado. Tiago capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem de Deus, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então não há mudança nem sombra de variação. Deus é imutável, ele não muda. O que quer que Deus tenha decretado é rigorosamente certo e será feito conforme a vontade dele. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelos seus anjos as enviou, e as notificou a João, seu servo. Então, por causa desse atributo, o livro de Apocalipse começa dessa maneira. Então veja assim, revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu. Para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Vão acontecer, devem acontecer. Então veja como que começa o livro de Apocalipse. Apocalipse é o livro das revelações. Então Deus revelou as coisas que brevemente devem acontecer. Porque ele já sabe isso desde antes da fundação do mundo. Lucas capítulo 24, versículo 44. E disse-lhes, são essas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Aqui é Jesus falando. Então, essas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas,
nos Salmos. Então, Deus já havia profetizado, predito, revelado o que iria acontecer com Jesus, e aconteceu exatamente como estava escrito. Absolutamente exatamente como estava escrito. Então, o perfeito conhecimento de Deus é exemplificado e ilustrado em todas as profecias registradas em sua palavra. No Velho Testamento, acham-se muitas predições à história de Israel. Todas se cumpriram até o mínimo detalhe, séculos depois de terem sido feitas. Então veja, vários séculos antes era revelado o que iria acontecer e acontecia. Há também várias predizendo a carreira de Cristo na Terra, todas cumpridas literais e perfeitamente. Ainda há no Velho e Novo Testamento muitos outros anúncios futuros, e todos se cumprirão. Todos se cumprirão. Porque Deus é onisciente, Ele já sabe o que vai acontecer. Não apenas sabe, mas determinou o que era para acontecer. Está completamente no controle. Gênesis 8, 22. Capítulo 8, versículo 22. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Veja bem, nada acontece por acaso ou por coincidência. A causa de todas as coisas é a vontade de Deus. O homem que realmente crê nas Escrituras sabe de antemão, veja, sabe de antemão que as estações do ano continuarão a seguir-se sucessivamente, com infalível regularidade até o fim da história da Terra. Ok? Atos capítulo 2, versículo 23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Veja, está falando de Jesus. Então Jesus foi preso, crucificado e morto pelas mãos de injustos. Mas a este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Conselho, decreto de Deus. Deus já sabia que ele faria isso com seu filho antes de criar todo mundo. Então, presciência e conselho de Deus. Então, assim, o conhecimento de Deus não nasce das coisas porque elas existem ou existirão, mas porque ele ordenou que existissem. Deus sabia da crucificação do seu filho e a predisse muitas centenas de anos antes que ele se encarnasse. E isso porque, segundo o propósito divino, ele era o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, Deus já tinha matado Cristo nos seus planos. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Provérbios capítulo 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Nada do que fazemos, dizemos ou mesmo pensamos escapa à percepção daquele a quem teremos que prestar contas. Então, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os maus e os bons. Tudo que está sendo feito, ele está de olho, sempre. Gênesis capítulo 6, versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Então veja, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Então todos estarão de pé diante de Deus, de frente ao grande trono branco, os não salvos, e serão julgados pelas suas obras. Serão abertos os livros, o livro da vida e os livros memoriais. E quem não estiver escrito no livro da vida dará conta de tudo e será condenado. Então, se todo mundo entender esse atributo, a onisciência de Deus, então, que freio seria para nós, também os cristãos? Que freio, né? Se meditássemos nisso mais frequentemente, em vez de agir descuidadamente. Então, é um freio. Se você lembrar todos os dias que Deus é onisciente, Ele está te observando, Ele vai te frear naturalmente. É um freio, para que você não faça nada que você vai ter que dar conta depois. Porque o cristão vai ter o tribunal de Cristo. Então todas as obras serão colocadas à prova. E é ali que você vai receber seu galardão. Obras boas, galardão. Obras más, vergonha.
ímpio, condenação. Tá ok? Espero que tenha ficado claro, né, a aula sobre onisciência de Deus. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Pode deixar a pergunta ali no Face que eu, à medida do possível, vou responder. Tá ok? Deus abençoe a todos.